Pai, muito obrigado pelo teu amor e pela tua capacidade infinita de nos amar, perdoar, dar chances, ampliar nossa visão. Nós queremos honrar o teu nome nessa manhã e dizer que só estamos aqui por causa da tua misericórdia. A tua graça é que nos sustenta. Senhor, a cada dia continua levantando o teu nome na terra, porque nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Somos teus servos e te amamos, por isso estamos aqui. Tira toda a distração da nossa mente, do nosso coração, para que possamos escutar e entender a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Pode se assentar, abre sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Nós vamos entender hoje uma parte da história do rei Davi que talvez você identifique muito com a sua história. Primeiro, por exemplo, quem tem Bíblia no celular? Se você vai numa Bíblia online, você digita a palavra aflição, vai aparecer um monte de versículo. No Novo e no Velho Testamento. Porque as aflições sempre fizeram parte do processo do ser humano. As aflições, em geral, a gente não consegue entender por que elas vêm, por que elas chegam. Diferente de problemas, que você sabe exatamente por que esse problema surgiu. E na maioria dos problemas você mesmo criou. Você consegue exatamente saber porque está devendo cartão de crédito, você lembra onde você foi, onde você gastou, não é isso? Pode ser um problema hoje, mas você lembra que você criou, sim ou não? As aflições têm um perfil diferente. Aflições têm um perfil espiritual. Às vezes você nem entende por que está passando aquilo. A aflição, ela dá um aperto no peito, que tem pessoas que pensam até em desistir de tudo por causa do tamanho da aflição. E aí se você vai e joga aí na sua Bíblia online, por exemplo, vai ver diversos versículos sobre a aflição. Vou ler alguns para vocês. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo. Muitas, não poucas, muitas são as aflições do injusto. Só o justo tem aflição? Hoje você vai entender a função da aflição na sua vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não livra de 90%. Aflição é uma pressão que chega na tua vida já com ordem de livramento. Você nunca vai perder para uma aflição, porque já existe a promessa que Deus te livra de todas. Você pode perder para um problema, porque você criou. Voltando ao assunto do cartão de crédito. Se você estourou teu cartão de crédito e não pagar, o problema está instalado. E se você não resolver o problema, vai virar uma confusão. E aí, se você não resolver, não resolveu, e que pague o preço na justiça. Mas as aflições são permissões, são pressões espirituais que travam o nosso emocional, que travam o nosso sentimento. Essas aflições, junto com elas, já veio o livramento. Salmos 132, 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Lembra-te, Senhor, de Davi. O próprio salmista Davi, o rei Davi, escreve assim: lembra-te de mim e de todas as minhas aflições. Davi era rico? Muito. A Bíblia diz que a sua riqueza, ele doou, para construir o templo, que ele doou de ouro. Poucos bilionários no mundo hoje têm em dinheiro o que ele doou de ouro para o templo. Salomão foi o homem mais rico que já existiu, porque herdou metade do pai e depois ele foi só multiplicando por sua sabedoria. Davi era muito rico. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Então quer dizer que ele entendia mais de Deus do que a gente, é isso? Então ele era rico, homem de Deus. Davi era honrado no seu país, na sua nação? O rei mais honrado e mais temido. E ainda assim, quando ele ora, ele fala: livra-me de todas as minhas aflições. A aflição não é para pobre. A aflição não é para quem tem pele escura. A gente aqui. A aflição não é para quem não teve chance na vida. A aflição é para o justo.
A aflição é para o justo. Então, se você busca a justiça, se você vive uma vida com Deus, você é alvo das aflições. E por que as aflições chegam na nossa vida? E por que Deus permite essas aflições na nossa vida? Primeiro motivo, tudo, por exemplo, na medicina, o que está estável, você pega aquela linha daquele marcador do coração, quanto mais está para cima e para baixo, mais vivo você está. Quando ela fica reta, quando está estável, você morreu. Na vida, sem altos e baixos, a gente morre, pelo menos emocionalmente. A vida perde a graça. Tudo está bem, tudo está ótimo, você já sabe tudo que vai acontecer. É por isso que a depressão atinge muito mais a classe alta do que a classe baixa. Hoje em dia a depressão entrou em tudo quanto é classe, não tem mais divisão de classe, mas em termos de porcentagem, classe alta. Suicídio. Eu vou tirar a própria vida, não estou aguentando mais. Qual reportagem você lembra? Matou-se na favela nesta manhã, o trabalhador fulano de tal, papá. Já viu essa reportagem alguma vez? Sim ou não, gente? Não viu. E condomínio de luxo, apartamento de luxo. O empresário tal deu um tiro na cabeça, se jogou do prédio. Sim ou não? Nós precisamos entender que quanto mais estável fica, mais problema aqui acontece. Deus, sabendo como funciona o ser humano, Ele prepara a sua vida para ser de altos e baixos, para que todo dia você tenha um sentimento novo de vida. Então, num dia você está orando por uma coisa, outro dia você está orando por outra. Num dia você está precisando correr atrás de uma coisa, outro dia você está correndo atrás de outra. E é isso que faz a gente. Vou continuar, vou ser melhor do que ontem. Eu vou orar todo dia. Eu estou feliz, já venci, tive uma derrota. Tenho com quem chorar, meus amigos. Vou chorar. No dia da angústia nasce o irmão. Puxa, reconheço o valor da minha família, porque quando eu estava mal, quando eu quebrei, quem ficou do meu lado foi minha família. Todo mundo foi embora, minha família ficou. Aí eu vou reconhecer mais minha família. Então Deus sabe a necessidade que o ser humano, principalmente o justo, tem de passar por aflições. É que a gente odeia processos. A gente odeia a dor. É entendível, mas é necessário. Só que a aflição é como a dor do parto. Quantas mulheres aqui já tiveram filho? Eu acompanhei os 4 partos. Nós temos 4 filhos, Janine e eu. Os 4 eu acompanhei dentro da sala. Desmaiei, mas acompanhei. Teve uma que a médica falou: vem pai, vem ver daqui. Eu estava quietinho do outro lado. E é uma coisa impressionante, porque a mulher fica 9 meses de grávida e reclamando: ai meu Deus, não tem posição para dormir. Ai, tem que ir no banheiro de novo. Ai, estou sentindo uma dor. Ai, que isso. Ai, que não sei o quê. Ah, tudo me enjoa. Ai, que não sei o quê. E no dia do parto é a pior dor. Aí vem a pior dor, a dor do parto. Quando o bebê sai e vem para o braço da mãe, a partir daquele momento, tudo que ela passou na gravidez e a dor do parto, deleta da cabeça dela. É impressionante. Agora tudo é alegria. Meu Deus, é muito lindo. Ah, não sei o que, tem que trocar 500 fraldas por dia, não tem problema, ele é lindo demais. Esqueceu da dor. As aflições são como as dores de parto. Dói só na hora, depois você nunca mais lembra. Se lembrasse, não ia querer ter outro filho. A gente está no quarto é porque não doeu tanto assim. Aliás, eu falei: Janine, vamos parar, porque já não tem carro que caiba todo mundo. A gente está olhando as combis assim, falei: essa Kombi está bonita, hein? E agora nós vamos entender na história de Davi, já que ele pede: Senhor, me livra dessas aflições, e por que Deus não livrava o homem segundo o coração dele das aflições? Tem uma passagem de Davi em Salmos que ele está tão desesperado que ele fala assim: ah, Deus, eu queria ter asas como a pomba para poder voar para o deserto e desaparecer. Olha o nível de desespero que você tem que estar para falar: Deus, eu quero desaparecer. Não quero ficar mais aqui não. Davi estava cheio de aflições. E ele não entendia por que passava aquilo, tanto que ele pedia para Deus: me livra disso. E por que Deus não livrava? Ele teve aflição até os últimos dias. Porque Deus não é que não livrava, não tirava antes do tempo. Porque a aflição sempre acabava, mas depois começava outra. Porque é assim que nós nos mantemos vivos. E principalmente, o nosso destino
ele é treinado pelas aflições, e eu quero te provar na história de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você vai pastorear Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. O que isso tem a ver com a aflição? Já parou para pensar? É porque aqui eles deram 2 motivos pelo qual Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Eles começam dizendo: olha, você é sangue do nosso sangue, ou seja, você é hebreu, você é judeu, então você está apto para ser rei, que é o ponto básico. Se você não é do nosso povo, você não pode ser. Eu tenho uma filha americana, Jasmine americana, e quando a gente foi pegar o passaporte americano dela, a mulher brincando falou assim: com esse passaporte ela pode ser presidente dos Estados Unidos um dia. O que isso quer dizer? Que existem regras básicas que são para todo mundo. Não importa sua cor de pele, não importa sua religião, não importa nada. Se você tem esse passaporte, você pode chegar a ser presidente dessa nação. Ok? Mas existem outras regras específicas que não são para todo mundo. E eles continuam falando: na época que Saul era rei, você, Davi, é quem liderava o exército. Então, ponto número 1, que não cabia a todo mundo, mas Davi se encaixava. Ele era guerreiro, já conhecido e reconhecido em Israel. E por que ele era reconhecido? Vamos estudar a história. Porque ele liderava o exército de Saul, lembra? E por que ele liderava o exército de Saul? Vamos para a história. Quem lembra? Por que ele liderava o exército de Saul? Ninguém lembra. Porque ele já tinha matado um gigante. E quando ele matou aquele gigante, Saul falou assim: você que vai fazer as entradas militares. Então presta atenção, o homem que um dia o perseguiu para o matar foi o homem que deu a chance dele ser visto em Israel. Até quem te persegue tem um propósito no teu destino. Saul, mesmo sendo o futuro perseguidor de Davi, foi o homem que deu a chance dele ser visto. E essa visibilidade de Davi como guerreiro foi um dos 2 motivos pelo qual ele foi escolhido pelas autoridades de Israel para ser o rei daquele povo. E por que ele foi escolhido para liderar o exército daquela época? Porque ele tinha matado o gigante. E por que ele matou o gigante? Porque ele obedeceu o pai, que mandou levar pão e queijo. E quando chegou, viu que todo o exército estava com medo, mas ele não estava. E por que ele não estava com medo? Porque ele era super espiritual? Não, porque a Bíblia diz que ele já tinha matado um urso e um leão. Ele tinha prática em matar coisas difíceis. E por que ele tinha matado um urso e um leão? Vamos para a história. Porque a Bíblia diz que ele era o filho mais novo, então ele ficava com um trabalho mais pesado e botaram ele para ser um pastorzinho de ovelhas. Só que ele levava o trabalho tão a sério que quando o urso num dia, o leão em outro dia tentaram pegar as ovelhas, ele não permitiu e matou o urso e o leão. Então, se você vai estudar como a oportunidade chegou, você vai ter que estudar a história toda do ser humano. É por isso que Deus permite certas aflições, para ir criando a sua história, que um dia vai te colocar no palco certo. Se ele não tivesse enfrentado a aflição do urso e do leão, ele não estaria preparado para um dia derrotar o gigante. Se ele não tivesse suportado a aflição de um gigante, que covardia, ele pequenininho, novinho contra o gigante, que covardia! Covardia nos teus olhos, aos olhos de Deus, é a oportunidade para o próximo nível, para a próxima estação na sua vida. E porque ele foi fiel naquela oportunidade, ele agora virou o cara que fazia as entradas militares em Israel. E por causa disso o povo começou a olhar e falou: nossa, esse cara é diferente. Ele só ficou conhecido em Israel quando começou a fazer as entradas militares.
mas Deus o conhecia quando ele ainda estava no ventre da mãe. Tem pessoas que vão te ver hoje e vão falar: nossa, do nada apareceu. Deus já sabia desde o ventre os processos e aflições que você iria atravessar para hoje, do nada, aparecer. E o versículo continua de 2 Samuel, olha o que diz. Quando Saul era rei, você que fazia as entradas em Israel, e o Senhor te disse: você vai pastorear Israel, e do meu povo serás governante. Espera aí. Deus disse para ele o quê? Você vai pastorear Israel. Naquela época, Israel estava precisando de duas coisas: um guia e um guerreiro. Saul tinha morrido, o filho de Saul tinha sido assassinado, cortaram a cabeça dele, estava sem um guia. Israel precisava de um pastor. Israel não estava precisando mais de um político. Israel precisava se reconectar com Deus. Estava precisando de um pastor. Mas também precisava de um guerreiro, porque nessa época os jebuseus que moravam em Jebus, que se transformou em Jerusalém, estavam avançando muito, era uma ameaça para o povo de Israel. E o único que preenchia os requisitos que a nação precisava naquele momento era Davi, porque ele tanto era pastor quanto era guerreiro. Então, quando ele estava lá nas ovelhinhas, cuidando das ovelhinhas, ele podia achar um trabalho indigno, mas mal sabia ele que Deus dá pistas de destino. E na verdade ele estava sendo treinado para um dia pastorear não ovelhas, mas pastorear uma nação. Igual a Pedro, que passou a vida toda pescando peixe, e quando Jesus o chama e fala: Pedro, eu te convido hoje para pescar homens. Ou seja, Davi para de pastorear ovelhas e vai pastorear Israel. Pedro para de pescar peixe e vai pescar homens. Todo o teu passado te deu experiência para você viver o novo que Deus está enviando para a sua vida. Então, se você não passasse pelas aflições, mas foi muito difícil ficar pescando de madrugada peixe, mas é com esse conhecimento que você adquiriu na aflição, no trabalho pesado, que Deus vai te dar a capacidade, que Deus vai te dar a confiança de aceitar o próximo nível que Ele está trazendo. E Davi se sentia preparado para ser rei, não porque ele fez a escola de governantes, mas porque a vida o preparou através das aflições. Então ele não tinha nem medo de gigante, nem medo de inimigo, nem medo de nada. Porque tudo que ele passou na vida dele, desde a infância e a adolescência, fez com que ele entendesse que nada é impossível para Deus. As aflições são permitidas para que elas te amadureçam para o que está chegando. Se você pular uma etapa da tua vida, você já não consegue resolver o próximo. Quer ver? Se Davi tivesse pulado o estágio de urso-leão, falou: Deus, olha, tudo menos urso-leão, porque eu tenho muito medo. Ele conseguiria matar o gigante? Sim ou não? Se ele matasse o urso-leão, mas pulasse o estágio de Golias, não, aí gigante já é brincadeira, né, Deus? Faz eu passar por isso aí, me livra desse gigante aí. Se Deus o livrasse, ele seria o líder do exército de Israel? Não, ou seja, não dá para pular as etapas difíceis. São elas que nos colocam na próxima vista. Não dá para pular. Se você foge da aflição, se você fica pedindo: Deus me livre dessa aflição, Deus me livre dessa aflição, eu falo: se eu te livrar dessa aflição, ninguém te vê no próximo nível, porque é essa aflição que vai mostrar para todo mundo quem você é. É aqui, é nessa dificuldade que as pessoas vão perceber quem você é. Então todo mundo se reúne e fala: Davi, nós vamos te ungir rei. Presta atenção, você nunca vai ver Davi pedindo para ser rei. Você nunca vai ver Davi dizendo que ele seria rei. Mas o tempo todo, Samuel, o próprio Saul falou assim: só falta ele ser rei agora, que ele já tem tudo. Todo mundo dizia: você vai ser rei, mas ele mesmo não pediu. As autoridades de Israel se reuniram e falaram: você que vai ser o nosso rei. Presta atenção, o que Deus tem para você, você nem precisa desejar ou pedir. As pessoas vão implorar para você fazer. Então, como é que eu sei se essa posição é de Deus para mim ou não? Você está implorando para tê-la? Não é de Deus. É você que está correndo tanto atrás para ter isso? Então não é de Deus. Porque o que é de Deus, as autoridades se reúnem e falam assim: você vai governar. Quem chegou para José e falou: você vai ser o maior no Egito, foi o Faraó, não foi José que pediu nada. Quando as pessoas começam a pedir para você, é porque elas sabem que só você pode fazer.
Então a melhor indicação de destino correto é quando as pessoas começam a pedir, pessoas diferentes que nem se conhecem começam a pedir a mesma coisa para você. Esse dia chegou um amigo meu e falou: Tiago, o que tu acha de eu me candidatar a um cargo político? Eu falei assim: alguém já te pediu isso? Não, então não se candidata. Só vai arranjar problema para a sua vida. Qual é a motivação? Agora, se o cara está andando na rua e todo mundo for, rapaz, você tem que vir para ajudar a gente aqui, porque eles já perceberam que ele tem uma autoridade para aquilo, ele resolve o problema das pessoas sem ter cargo político. Imagina se tivesse. Aí as pessoas começam a pedir. Ninguém te pediu nada e você quer fazer? Tem algo errado. Davi não pediu nada. E todo o povo falou: você vai ser rei em Israel, porque ele preenchia as características. Aí aqui tem uma outra coisa muito séria. As autoridades de Israel falam para ele assim: e Deus te disse, você vai pastorear Israel, o meu povo, e será o governante deles. Você que entende da Bíblia, onde é que Deus diz isso para Davi? Porque quando Samuel vai na casa de Davi, ele o unge sem dizer o porquê é. Você tem que lembrar que a gente, 3.000 anos depois, sabe que Samuel estava ungindo Davi para ser rei. Mas Davi não sabia, porque Samuel nunca falou por que foi lá. Mas todo o povo comentava que Deus tinha falado para Davi que ele seria pastor de Israel. Ou seja, quando Deus quer espalhar uma notícia sobre você, Ele nem fala com você, Ele fala com os outros. Todo mundo começa a falar: Deus tem um propósito na tua vida. Eu falei: eu? Olha, você vai... Rapaz, eu lembro de um membro da nossa igreja, a Rogéria, quando eu era jovem. Rogério e o Agenor, era um casal lá da igreja. Aí um dia eu fui pregar. Eu era bem jovem, 22, 23. Eu fui pregar na igreja. Era uma garagem, devia ter umas 9 pessoas no culto. Eu levantava a porta daquela garagem, eu pregava domingo de manhã. E aí eu e Janine, eu era recém-casado nessa época com a Janine, ou seja, fazem 17 anos atrás isso. E eu acabei essa pregação de domingo de manhã, eu lembro que eu preguei sobre a oliveira. Sobre a oliveira real, e peguei uma passagem de João muito bonita, preguei sobre a oliveira. Tinham 9 pessoas nesse domingo de manhã. Quando acabou, essa irmã me deu, não era profeta nem nada, é nossa amiga até hoje. Ela falou assim: olha, eu vou te dar uma palavra. Você vai pregar em muito lugar. Você pregou hoje de manhã como se estivesse pregando para 10.000 pessoas. Tinha 9 pessoas aqui nessa garagem no subúrbio do Rio de Janeiro. Um calor de 40 graus. E tudo que você falou, a gente nem consegue entender. Sabe por quê? Porque você vai falar para pessoas que têm outro nível de inteligência. Ela estava falando dos meus treinamentos, eu não sabia. Ela falou assim: você vai treinar muita gente, você vai fazer muita coisa. E ela falou o nome de um bairro chique do Rio de Janeiro. Falou assim: na verdade, você era para estar morando na Barra da Tijuca. Falou: o nome do bairro não é aqui. E ela, sem saber, ela estava dizendo o meu futuro todo. Sem ser profeta. Mas por quê? Porque Deus estava mostrando para ela. Deus, quando quer falar mesmo, Ele fala com todo mundo, para você ter certeza que é Deus. Você fala: eu? E às vezes Ele nem fala: você é o último a saber, porque Ele não quer que teu coração se encha de orgulho, ou que você se sinta mais especial. Fala: mas eu não estou preparado para isso. Ele: é claro, quem vai fazer sou eu, para que teu coração não se ensoberbeça, para que você não ache que foi você, porque eu não divido a glória com ninguém. Você vai ter que ter certeza que foi eu que fiz. E Davi é escolhido pelas autoridades por causa de 2 características importantes. Ele era guerreiro e pastor. Ou seja, as maiores aflições que ele passou na vida foi sendo pastor de ovelhinhas na adolescência e guerreiro no exército de Saul. Onde foi a sua maior aflição, vai ser a sua maior divulgação. Onde estiver a sua aflição, ali estará a sua promoção. Onde estiver a sua aflição, ali estará a sua promoção. Muitas vezes falam: por que eu passo tanta aflição no casamento? Porque Deus vai te promover nessa área. Por que eu passo tanta aflição financeira? Porque Deus está te treinando nessa área.
Por que eu passo tanta situação disso, daquilo? Porque Deus está te preparando para você ser professor disso. Porque quando for escolher alguém, vão falar assim, vamos escolher alguém que já sobreviveu a isso e ficou de pé. Fala assim, ó, chama Davi para ser rei. Por quê? Os jebuseus estão avançando, a gente não tem ninguém para liderar o exército. Mas a gente também precisa de um pastor, de alguém que lidere Israel de forma espiritual, porque isso aqui está ficando uma bagunça. Só um preencher as características, o menino das aflições. As aflições foram a universidade de Davi. As aflições foram a escola, o treinamento, o que manteve Davi vivo até o fim. Nunca mais reclame das aflições, porque jamais uma aflição vai te derrubar, porque Deus te livra de todas. Mas quando você perceber que está numa aflição, comece a falar, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Porque nenhuma aflição vem sem motivo. Nenhuma aflição chega na tua vida sem propósito. Tudo que eu passei na minha vida, se eu tivesse pulado aquelas aflições, eu não estaria aqui hoje. Eu fico lembrando, né? Pô, meu pai era pastor da igreja, e uma igreja muito pequena, e ele inventava umas coisas do tipo, vamos fazer uma reunião de oração 5 horas da manhã na igreja. Eu falei, pai, domingo só vai 9 pessoas. Na reunião de oração de 5 horas da manhã vai quem? Aí meu pai, vamos começar 3 meses orando 5 horas da manhã. Você que vai liderar, Thiago. Eu? Ainda vai sobrar para mim? E eu 3 meses, acordava 4h30, saía de casa andando, andava uns 2 quilômetros até a igreja, abria a porta da garagem, ficava lá. Eu sempre ia um bêbado que ficava na esquina, sério, que uma vez entrou pelado na igreja. Eu falei, irmão, você precisa botar uma roupa. Entrou pelado na igreja o bêbado, 5 horas da manhã. Eu não sabia que isso que eu fazia com raiva, meu pai me fazendo acordar 4h30 da manhã, isso porque eu sou filho, hein? Imagina se eu fosse sobrinho, o que ele estaria fazendo. Era um treinamento para o meu destino. Essa aflição era um treinamento. Foi ali que eu fui aprendendo a pregar, a falar em público. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria falando para milhões de pessoas, nunca nem passou na minha cabeça. Mas eu estava num treinamento sem saber o que eu chamava de aflição. Deus falava, não, meu filho, é escola. É pista do seu destino, é isso que você vai fazer a vida toda. Só que você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar homens. Só que agora você não vai mais pastorear ovelhas, você vai pastorear uma nação. Deus pega aquilo que Ele te ensinou desde a juventude e usa essa habilidade para fazer o propósito, para cumprir o propósito dele na tua vida. Por isso que tudo que você passou, Deus não só te livrou, por isso você está aqui, senão você nem estaria aqui. Deus não só te livrou, como fez você aprender. Muitas serão as aflições dos justos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando as aflições vierem, lembre-se que Deus já venceu cada uma delas. É por isso que nesse mundo é muito difícil viver sem Deus. Porque como é que você vai ser uma pessoa justa? Pô, uma pessoa que se diz justa, tecnicamente não precisa ser religiosa, né? Dá para cumprir muita coisa da justiça sem ser religiosa. O problema é que você, sendo justo, sem acreditar em Deus ou sem servir a Deus, você vai atrair a guerra dos justos para a sua vida. E aí você não vai ter força para lutar uma guerra espiritual. É por isso que todo justo precisa ser justificado também. Ou seja, passar pela justificação divina. O sangue de Jesus tem que te lavar. Deus precisa perdoar seus pecados. E Ele tem que lutar por você. Porque senão você vai lutar a luta da justiça sem revestimento espiritual, vai perder. Pelo motivo certo, na briga certa, mas com as ferramentas erradas, com as armas erradas. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque existe um propósito. Existe um propósito. Ele quer te convencer, Ele quer te mostrar que as aflições que você tanto pediu para Ele tirar da tua vida, só demorou a sair porque você demorou a aprender. Se tivesse aprendido mais rápido, a aflição seria encurtada. Na próxima aflição, não tente fugir. Tente aprender. E você vai ver que ela não vai durar muito. Sua vida vai para outro nível. E a cada dia eu tenho me convencido que nós precisamos estar em ambientes onde nossa fé é afiada.
onde a gente tem contato com o Espírito Santo, onde a gente escuta testemunhos de pessoas que nos animam a continuar. Está chegando, inclusive, a conferência de Chino, né? Estão todos convidados, 23 e 24 de setembro, no ginásio do Ibirapuera. 10 mil pessoas vão se reunir em 2 dias, manhã, tarde e noite. Os 2 dias para buscar uma palavra sobre sua vida, para buscar uma ativação espiritual. Então muita gente aprende comigo no Café com Destino, aprende comigo no Método Destiny, aprende comigo nas pregações, nos livros. Mas a conferência de Destino, que só acontece uma vez por ano, é a ativação espiritual. Então vocês precisam estar com a gente na conferência. E porque é em ambientes como esse que você entende o que está passando. E agora que você recebeu essa palavra de hoje, você já sabe que a sua aflição não é para fugir, é para aprender. Você já sabe que Deus tem um propósito com isso, só lá na frente você vai entender. E onde você mais sofreu, é onde Deus mais vai te usar. Então se prepara, porque a tua cura, ela está chegando. Porque quando você não é curado na área que Deus quer te usar, você atrasa todo o processo. Então fique tranquilo, tranquila, já está chegando. Você só precisa acreditar. Davi se tornou rei em Israel, não porque era o mais preparado, mas porque se submeteu aos processos. Não porque era o mais bonito, mas porque ele não quebrou princípios. Engraçado que Davi era um homem de guerra. Nesse versículo aqui seguinte, que a gente leu de 2 Samuel 5, ele vai invadir a cidade de Jebus, que vai se tornar Jerusalém, vai passar pelos dutos de água e vai tomar a fortaleza de Sião, vai tomar Jerusalém e falar, vou fazer meu palácio aqui. Esse homem que tinha essa capacidade de guerra, nunca se levantou contra o rei Saul que quis persegui-lo. Porque Deus nunca vai levantar um ungido para derrubar outro ungido. Deus levanta um ungido para tirar da cidade aqueles que não são e transformar uma cidade que era impura em Jerusalém. Então Davi recebeu essa revelação e sabia que a capacidade que ele tinha de lutar não era para lutar contra alguém do seu próprio povo, porque o próprio Jesus nos ensinou que um reino dividido não subsiste. Então eu não posso lutar contra o meu povo. Que Deus trate ele. Eu não luto contra o meu povo. Eu vou lutar contra quem está ocupando um espaço que deveria ser meu. Ele entra em Jebus, toma a cidade. E ali todo mundo tem certeza que tomaram a decisão certa de escolher Davi como rei. No momento que ele foi ungido, ele começa a tomar cidade e construir palácio. Ele já tinha capacidade para fazer, mas ele não tinha permissão divina ainda. Às vezes todas essas aflições é para Deus ir aumentando sua capacidade. E quando chegar a permissão divina, que é a unção que vem sobre a sua vida, todas as autoridades de Israel se reuniram e falaram, é você? Aí você está preparado para rapidamente tomar cidades e construir palácios. E ser um rei de verdade. Se ungisse antes, olha como é que o tempo de Deus é perfeito. Ele não estaria ainda preparado para tomar cidades e construir palácios. Se ungisse depois, ele já poderia perecer. Porque perseguição por um tempo, tudo bem, a vida toda você pode não aguentar. O tempo de Deus é perfeito, então não duvida do tempo de Deus. Se você ainda está de pé, é porque o tempo dele ainda está valendo para você. Se você ainda está de pé, é porque o que ele tem para fazer na sua vida já está chegando. Se tivesse passado o tempo, você não estaria mais de pé. E se não chegou o tempo, é porque ainda faltam algumas aflições para te deixar no ponto certo. Para quando vier a unção, ou seja, a permissão divina na sua vida, você está preparado, preparada para realizar. Fique de pé, eu quero orar por você. Porque está chegando um tempo novo. Está chegando uma nova estação nas nossas vidas. Onde precisamos estar no centro da vontade de Deus. Para realizar o seu propósito. Para cumprir o que Ele tem para nós. E as suas aflições são passageiras. O seu propósito é para sempre. Eu não sei o que você está passando. Você que está em casa, eu não sei o que você está passando. Mas é passageiro. Porque isso que está acontecendo com você agora é só uma parte do seu caminho, ainda não é o seu destino. As coisas vão se ajeitar, vão melhorar. Você só precisa acreditar num Deus que já escreveu o teu futuro. Esses dias me perguntaram, Tiago, o nosso futuro já está escrito?
ou a gente toma com as nossas decisões, a gente forma o nosso futuro. Ou seja, vai acontecer o que tem que acontecer, ou dependendo do que eu faço, eu mudo o que tem que acontecer? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Para você entender destino, você tem que entender a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é tão forte que Ele sabe o que é e o que seria. O que é e o que seria. Ele sabe o que Sansão fez ao levar a vida leviana, sendo juiz em Israel, e viver com as prostitutas e dar o segredo para Dalila. E ele sabe também, porque quando se está na eternidade, você sabe o que é e o que seria. Se Sansão tivesse tomado a escolha de seguir como nazireu, separado ao Senhor, ele sabe o que Sansão seria. Então, Deus é tão perfeito que Ele vê os dois caminhos. O que aconteceu, que foi você que decidiu, e o que aconteceria se você tivesse tomado outra decisão. Nós precisamos hoje tomar uma decisão sabendo que isso vai influenciar o nosso destino. Deus já sabe os caminhos que você vai tomar. Ele já sabe os destinos possíveis para a sua vida. Então sabe o que eu aprendo sobre isso? Nós temos que aprender a orar como Jesus. Lá no Getsemane, no momento de maior aflição de Jesus, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. O que eu quero, Senhor, é que tu tire essa aflição da minha vida, contudo não seja o que eu quero, porque o eu quero pode roubar o meu destino, mas a tua vontade vai prevalecer no meu futuro. Essa é a oração que nós devemos fazer diante de uma aflição. Se eu quero, Senhor, que tu afaste essa aflição, tira esse cálice da minha frente, mas faz a tua vontade, não a minha. O que eu quero é isso, mas em cima do que eu quero, eu coloco a tua vontade. E com essa oração, a sua vida vai começar a entrar em ordem agora. Sua vida vai começar a entrar em ordem hoje. Nós declaramos em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, vidas sendo agora restauradas, aflições sendo transformadas em oportunidades. Aquilo que você via só como um problema, sendo a escola que vai dar base para o teu destino profético, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nós declaramos a cobertura de Deus sobre a vida de cada um que está aqui, os que estão em casa nos assistindo, e declaramos a paz e a prosperidade do Senhor sobre nossos corações e o nosso futuro, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe, que Ele guarde você, que Ele proteja a sua vida, a sua família, a sua casa, que todas as armadilhas sejam retiradas do seu caminho, em nome de Jesus.